Fusca original. Como que será esse comando? Eu fiquei curioso. E você? Antes de começar o nosso bate-papo, já curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e aqui na descrição o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida e queira realmente ir atrás de outras informações. Bom, eu queria falar particularmente do comando do Fusca. Eu fiquei curioso porque nunca li assim em detalhe como que é o comando original, né? Aqui temos um comando, não é Volkswagen, já da Cofap, né? Mas está muito bem feito, né? Ele tem algum desgaste aqui, pouquinha coisa, mas tem dois ressaltos que deu para mais ou menos ter uma ideia da leitura. Então, ele é interessante porque, bom, é com engrenagem, né, de alumínio, de dente inclinado, né? E, bom, tá tudo no lugar só, né? Bem interessante. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que ele é tucho mecânico, né? Mas olha que interessante. Isso que me chamou a atenção. Ele tem rampa de um lado só, né? Por isso que eu falo que sempre é bom ler os comandos originais, né? Então, no ataque ele não tem tanta rampa e no descanso, ou seja, quando ele está fechando a válvula, tem uma baita de uma rampa, né? Isso é muito interessante, né? Claro que aqui está deformado por causa do desgaste, né? Ele gastou, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar outro ressalto aqui, né? Dá na mesma pegada, né? Opa, bom, me atrapalhei aqui. Aqui. Mesma coisa, né? Aqui apareceu, né? Esse é o escape, né? Ele tem rampa no escape e quando fecha o escape não tem, né? Que aqui viria outra admissão. É bem interessante isso, né? É como quem tenta controlar de alguma forma o overlap, né? Mas particularmente para mim não faz muito sentido mexer em folga, né? Folga é uma condição para barulho, para vibrações. Não faz muito sentido você trabalhar aqui, pelo menos para mim, pelos estudos que eu tenho, como controlar o overlap. É porque uma região onde a válvula está fechada, você tem uma folga no sistema, né? E quando o motor aquece, que você tem dilatações, isso não conta mais, né? Mas enfim, né? Uma estratégia aí que o pessoal tem feito aqui, né? Interessantíssimo. E eu achei bem interessante também é um comando bastante agressivo, né? Porque antigamente talvez era mais difícil trazer potência por outros motivos, né? Então os comandos mais antigos, isso digamos, está muito característico em todas as montadoras. Quando o motor é mais antigo, tem mais permanência, é mais fortes os comandos antigos que os atuais, né? Você vê como vai evoluindo, né? A técnica ao ponto deles diminuírem o comando e trazerem mais potência, né? Questões de rendimento volumétrico, questões de rendimento térmico, né? E por aí vai, né? Então, a gente vê aqui que são valores bem baixinhos de velocidade e aceleração, né? As acelerações positivas são bem baixas por tratar-se de um motor que é varetado, como o pessoal costuma falar, né? Você tem problemas bastante graves, né, com a rigidez do sistema, né? Já tenho falado isso, sobretudo para o Opala, né? Quando você começa a trabalhar com acelerações muito violentas, né? Você tem uma vareta que ela flamba, né? Ela deforma, então ela absorve aquele impacto, aquele primeiro impacto do comando, né? E faz com que a válvula abra num momento diferente do que o comando está mandando. E o levante final também, quando ela se expande, né?
quando o sistema se expande, a vareta se expande, porque ela comprimiu, tem uma fase elástica, ela se expande, ela empurra o sistema fora daquilo que foi programado pelo comando. Então, desde sempre, nos sistemas varetados, tem que tomar muito cuidado com as acelerações, né? De fato, a aceleração, quando você projeta um perfil, né, ela está perfeitamente atrelada à rigidez do sistema cinemático, ou seja, seguidor, vareta, se você tem um balancinho, a própria válvula, tudo isso, né, tem uma rigidez. E isso é muito trazido na hora de desenvolver o comando de válvulas. Muito bem. Então, e os perfis, né? Você vê que no nosso leitor já sai aqui o perfil um pouquinho quadrado, né? Que houve realmente um desgaste nele. Né? Esse verdinho parece mais adequado. Mesmo assim, dá para ter uma ideia do que é o comando. É um comando que ele estaria por volta de uns 6,5 de levante, quase 7 milímetros. Né? Agora, ele é a 0,50, que é a rampa, 240 graus, 246, 242, 244. A 1 milímetro, 216, 220, 218, 220. Né? Ou seja, é muito próximo do Fiat. Fiat que trabalha com essas permanências a 1 milímetro, 220, 218. Né? São permanências importantes. Lembrando que no caso de um 0,277 é 229, né? Então 220 a 229 não é tão fraquinho, né? Motores mais novos é 200, 198, né? 212, 204, né? Bem mais baixo. Então já tem uma ideia de qual o comando você pode escolher, né? Para o teu projeto, né? Agora, a gente aqui consegue simular como ficaria a permanência na válvula, por exemplo. Se o balancim é 1.1, eu posso fazer isso aqui, perdão. Né? E em vez de colocar aqui 0,50, eu coloco 0,6. Né? Aqui vou colocar 0,9. 0,9. Aqui vamos colocar 1.80. Então, por exemplo, não tem muita perda, né? A 0,9 é 218, né? 220, não tem muita perda na permanência, né? Só que a 2 milímetros, né? Aqui não tomou, né? Aí realmente vai ter uma perda um pouquinho maior, né? Mas veja que mesmo assim, com um balancinho de 1.1, é pequena a perda que ele tem, né? A 1 milímetro na válvula. Então, isso mostra quanto menor é o balancinho, você mais respeita o que está no comando. Quando você começa a multiplicar muito, você não tem controle sobre o que você faz no comando. Por isso, quando você projeta um comando para um sistema que não é rígido, ou que tem balancinho, que tem vareta e tudo isso, você tem que montar toda a cinemática e simular isso muito bem, para você colocar na válvula aquilo que te interessa. Né? Então, temos nossa linha de comando para a Fusca, fizemos desenvolvimento para o Uruguai, inclusive para uma categoria de Uruguai. Então, temos bastante coisa para a Fusquinha. Né? Está em desenvolvimento o kit de admissão, mas isso depois a gente conversa em um outro vídeo. Então, que fique claro, né, a importância de você desenvolver, não ficar copiando essas coisas, né, e tomar todo o conjunto. Né. Talvez a gente faça um vídeo aqui pensando balancinho, pensando vareta, pensando tudo isso, e vendo como isso influencia no desenvolvimento do perfil. Bom, se gostou desse vídeo, já deixa teu like e te vejo no próximo.